Hoje eu vou falar para vocês sobre a ambliopia. Ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso, síndrome do olho preguiçoso, ela é uma doença muito frequente, 4% da população tem esse tipo de problema, mas ao mesmo tempo ela não é muito conhecida. Então por isso que eu quero falar para vocês entenderem direitinho como que ela funciona. A ambliopia acontece quando a visão de um dos olhos não funciona como deveria. Lembra quando eu falei para vocês que cada olho capta uma imagem, manda para o cérebro junta as duas imagens para interpretar? Na ambliopia isso não acontece dessa forma. Então é como se um olho tivesse uma imagem nítida, olhando o que eu realmente quero ver, e o outro olho não. Ou a imagem está embaçada, ou tem alguma coisa cobrindo a entrada da imagem no olho, ou o olho está desviado e está olhando para outra coisa. A hora que chega lá no cérebro as duas imagens, o cérebro não consegue juntar essas imagens. Então o que ele faz para não atrapalhar o desenvolvimento da criança? Ele simplesmente ignora a imagem que não interessa. Então ele desenvolve a visão cerebral referente ao olho que ele está enxergando melhor, e referente ao outro olho ele não desenvolve. É como se ele desligasse um interruptor e daí aquele olho para de ser importante. Então a visão cerebral vai amadurecendo referente a um olho principal e do outro olho vai ficando defasado. Então a criança enxerga mais de um olho do que do outro, mas o problema não está exatamente no olho, tá? No cérebro, que não está aprendendo a enxergar como deveria. O nosso cérebro, ele nasce sem saber enxergar. Ele vai aprender a enxergar conforme os estímulos que são dados. Então a imagem vai entrando no cérebro e ele vai aprendendo a enxergar. Se a imagem não está entrando no cérebro como deveria, ele não aprende a enxergar. E isso pode causar uma deficiência para o resto da vida. Esse amadurecimento acontece principalmente até os 7 anos de idade. Então, passando desse prazo, muitas vezes a gente não consegue mais estimular o cérebro como ele deveria para ele aprender a enxergar daquele olho que ficou defasado. As principais causas da ambliopia são graus muito altos em um dos olhos, que não são corrigidas com óculos na idade adequada, estrabismo, que não é tratado adequadamente, a ptose, que é quando a pálpebra está mais caída e ela cobre a entrada da imagem no olho, catarata congênita, que impede também a entrada da imagem no olho, e o glaucoma congênito também, porque a córnea fica mais opaca e não deixa entrar a imagem. Então são 3 tipos diferentes. A ambliopia por causa de graus muito fortes, que é chamado de anisometropia, causada por estrabismo, e causada por opacidade de meios, que é aquilo que impede a entrada da imagem no olho. Essas causas precisam ser tratadas adequadamente o quanto antes, e daí muitas vezes a gente vai precisar estimular o cérebro para ele entender que ele precisa aprender a enxergar com aquele olho. Então, por exemplo, a criança tem um grau muito forte num olho e no outro não. A gente vai colocar o óculos para corrigir o grau. Só que mesmo assim o cérebro não aprendeu a enxergar com aquele olho. O que a gente precisa fazer? Ensinar, olha cérebro, você precisa aprender a enxergar com esse olho. Como é que a gente faz isso? Tampando o olho que o cérebro já aprendeu a enxergar, que ele dá preferência. Então a hora que você tampa o olho que o cérebro enxerga melhor, ele vai falar, puxa, e agora? O que eu preciso fazer? Ah, tem esse outro olho aqui do lado. E é aí que ele vai aprendendo a enxergar com aquele olho. E aí ele vai desenvolvendo a visão cerebral referente àquele olho que ele enxerga menos. Esse é um tratamento demorado, que precisa de dedicação, não só da criança, como da família. Então, fazer o tampão, que é a oclusão ocular, é muito importante nesses casos de ambliopia. E a gente sabe que é difícil, muitas vezes a criança é relutante, esteticamente não é o que a gente quer para o nosso filho, mas isso vai dar um resultado muito bom no futuro. E quando a criança junta as duas imagens, que ele aprende a enxergar igual, que a visão dos dois olhos se equiparam, aí o cérebro vai entendendo e aprendendo a enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo. Que isso é o nosso objetivo final. O que a gente mais quer é que a pessoa enxergue com os dois olhos ao mesmo tempo, porque aí ela tem a visão 3D e daí a parte sensorial dela fica muito melhor.
Então a pessoa que enxerga de um olho só, enxerga 2D. Ela tem um campo de visão diminuído. A parte de profundidade, de percepção de tamanho, de ambiente, tudo isso fica alterado. E isso pode causar dificuldades de desempenho escolar, de dificuldades de esportes, várias dificuldades. Então é fundamental que a gente faça o tratamento adequado no período adequado. Então não adianta a gente chegar lá, vou esperar um pouquinho, tadinha do meu filho, vai usar tampão ou vai usar um óculos forte. E aí a gente não faz o tratamento, passa dos 6, 7 anos de idade e daí a chance o prognóstico fica muito pior. A ambliopia tem incidência familiar, então se a pessoa tem alguém na família que enxerga menos de um olho do que do outro, que tem aquele olho preguiçoso, é fundamental levar as crianças o quanto antes na consulta. O ideal é que a gente trate essas crianças antes de 2 anos de idade. Quanto mais cedo a gente descobre a ambliopia e trata, melhor vai ser o prognóstico no futuro, mais rápido vai ser o tratamento e menos sofrido para a criança e para a família. Os principais tipos de tratamento são óculos, às vezes precisa de uma cirurgia, se é uma catarata, se é uma ptose, às vezes precisa operar a criança para tirar aquilo que está impedindo a entrada da imagem no olho, e às vezes o estrabismo também precisa ser operado o quanto antes. Isso depende de cada estrabismo, dos tipos de estrabismos e das indicações de tratamento que vocês vão ver nas próximas aulas. Muitas vezes a gente precisa fazer o tratamento com tampão, que é a oclusão ocular, e às vezes, quando não dá certo com tampão, com colírio. A gente vai pôr aqui no curso para vocês também as dicas de como fazer tampão nas crianças. Espero que tenha ficado tudo muito claro aqui para vocês e eu vejo vocês na próxima aula.